Olá, galerinha, tudo bem? Mais uma aulinha aqui para vocês. Dessa vez a gente está falando sobre provérbios, sobre sabedoria. E hoje eu vou falar mais uma coisa sobre sabedoria. Então, vamos lá, pegar nossa Bíblia. A minha já está aqui. Hoje a gente vai falar, o título, da lição é Um Coração Atento. O que é um coração atento? É difícil de pensar, né? Assim, mas resumidamente, um coração atento é você estar atento às pessoas ao seu redor. Você ter um coração atento às pessoas ao seu redor. Como que você fica atento? Como que você consegue se preocupar mais, olhar mais para as pessoas que estão ao seu redor? Não seria ouvindo elas? Ou seria falando por cima delas? Não, né? Ouvindo elas. É sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre você ouvir mais as pessoas, tá bom? Peço perdão aí pelos passarinhos que estão conversando um monte. Enquanto a gente conversa aqui, eles conversam lá, tá bom? Mas então vamos lá. Primeiro eu queria perguntar pra você. Você é uma pessoa faladeira, assim? Você é uma pessoa extrovertida? Você fala mais do que você escuta ou você escuta mais as pessoas? A gente vive numa época muito barulhenta, vocês estão vendo. Enquanto eu tô falando com vocês aqui, fica passando carro lá, os passarinhos ficam falando aqui, passa moto barulhenta. Também a gente fica distraído com os ruídos ao nosso redor. Tem a televisão ligada, outras pessoas conversando, a gente tem o celular para mexer, então a gente fica distraído. Vem alguém falar com a gente fica ali no mexe no celular e nem escutou o que a pessoa falou. Você pode até ter escutado, mas você não ouviu atentamente o que ela tinha para dizer, não é mesmo? E você aí, conhece alguém que gosta mais de falar do que ouvir? Você conhece uma pessoa que é muito faladeira? Há séculos atrás, o rei Salomão falou em Provérbios 10, 19 sobre a importância de você ouvir mais e falar menos. Provérbios 10, vamos abrir lá? Provérbios, na Bíblia, se você for abrir aqui igual eu, assim, ó, você vai abrir a Bíblia no meio, você vai abrir em Salmos. Provérbios é depois de Salmos, então você passa um pouquinho mais pra frente e você achou Provérbios. Provérbios 10, 19. A minha versão pode ser um pouquinho diferente, tá? Mas diz assim: na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Quem modera o que fala é sábio. Vocês lembram o que é sabedoria? Que a aula passada a tia Lúcia falou sobre a sabedoria. É sobre ter o discernimento, a compreensão do que é verdadeiro, do que é justo, do que é certo. Então, você saber o que é certo, é ou não é? Então, a gente tem que ter sabedoria para falar menos, porque na multidão de palavras é ali que está o pecado. Porque a gente fala e não escuta ninguém falar. E aí, quando você não escuta a pessoa falar, você às vezes não pode ajudar ela, você não pode aprender com ela, porque às vezes é uma pessoa que está falando com você e ela quer te ensinar, e se você não escuta, você perdeu ali de ter um pouco de sabedoria a mais, porque quanto mais você escuta uma pessoa sábia, mais sabedoria você vai adquirir, entendeu? Tem um filósofo que já falou sobre isso. Ele falou assim: a natureza deu para os homens 2 ouvidos. Eu tenho 2 ouvidos e uma língua. O que isso significa? Você tem que falar menos porque você só tem uma língua, e você tem que ouvir mais porque você tem 2 ouvidos para ouvir. Tem esse e esse para você ouvir, é ou não é? Então isso significa que Deus nos deu mais ouvidos para ouvir do que língua para falar. Hoje a gente vai falar a como ser um bom ouvinte. Não pode apenas ouvir as pessoas, mas sim ouvir e ser um bom ouvinte. Como que a gente faz para ouvir bem as pessoas, estar com o coração atento a elas e não distraído pelo que elas dizem?
ser um bom ouvinte vai além do você ouvir. Você ouve com a mente e com o coração. Então, é o ouvir sem ficar interrompendo a pessoa toda hora. Porque quando você não interrompe a pessoa, você está indiretamente dizendo a ela, ó, o que você diz importa, o que você diz tem valor para mim. E eu quero ouvir, e se for preciso eu quero te ajudar. Você tem que escutar sem preguiça, você tem que escutar com compaixão, você tem que escutar com empatia a pessoa. Você tem que escutar a pessoa querendo ajudar ela, caso ela esteja, olha, eu tô muito triste. Pois é, o que eu posso fazer por você? E se você escutar bem o que ela tá falando, você consegue achar uma solução para aquilo que ela tá falando. Gente, eu tô muito triste hoje porque... Ah, Kaique, lembra daquele dia que a gente vai lá pra praia? Que a mãe falou que mês que vem a gente vai lá na casa do tio Toninho? Lembro. E daí a gente vai lá comer os bolos. Gente, hoje eu tô muito triste porque eu tô cheia de lição pra fazer e eu não tô conseguindo fazer. Os professores estão mandando muita coisa e eu não tô dando conta, eu não tô conseguindo fazer tudo. Eu tô muito triste. E eu tô muito triste também hoje porque a minha mãe e eu brigamos e eu tô muito arrependida. Gente, hoje eu tô muito triste porque eu tô cheia de lição pra fazer e eu não tô dando conta de fazer as lições online. Por quê? É muita coisa pra fazer, eu não tô conseguindo fazer tudo. Poxa, Gabi, a gente te ajuda a fazer lição. Sério? A gente vai lá e te ajuda. A gente te ajuda a fazer a prova, te ajuda a estudar. Tá bom, obrigada. Há também outro problema em você ouvir outra pessoa, é quando uma pessoa tá falando algo que você não gosta, mas que é pro teu bem. Uma pessoa tá falando algo que você não concorda, uma coisa que ela tá te contradizendo, e às vezes ela é sábia, ela tá te ensinando algo, e você fica, eu não vou ouvir isso, sabe? Alguém, tua mãe, teu pai, a tua professora, tá te falando uma coisa sábia, tá te falando, ó, você não pode fazer isso, porque isso traz certas consequências. E isso, se você continuar nesse caminho, você vai se perder, você vai ficar triste, você vai chorar, você vai ter medo. E eu não vou escutar isso porque eu não gosto disso que ela tá falando, né? Ou teu pai tá falando, tua mãe tá falando, ó, você tem que fazer assim, você tem que me ajudar em casa, você tem que fazer as tuas tarefas. Você, eu nem vou escutar, vai entrar por esse ouvido e sair pelo outro. Já ouviu essa expressão? Entrou pelo ouvido e saiu pelo outro, porque você nem prestou atenção. Nem vou prestar atenção porque eu não concordo com isso. É outra coisa que você tá fazendo errado, porque você não tá deixando aprender, não tá deixando adquirir mais sabedoria. Eu anotei aqui 4 pontos na prática da gente ser bons ouvintes, tá? O primeiro é aprendemos mais quando ouvimos e não quando falamos. Quando você está falando alguma coisa, você aprende com ela? Geralmente não, né? Então a gente aprende mais quando a gente escuta atenciosamente, a gente fica ali ouvindo a pessoa mesmo e não... Às vezes a gente nem tá mexendo no celular e distraído. A gente pode estar até olhando pra pessoa, mas a nossa cabeça tá lá viajando. É ou não é? Já não aconteceu isso com você? Tá lá ouvindo, mas tua cabeça tá lá, né? Na morte da bezerra. É ou não é? Então, ouvir atenciosamente, prestar atenção no que a pessoa tá falando. Você pode aprender muitas coisas com essa pessoa. Apoiamos mais a outra pessoa quando escutamos ela. Às vezes é uma pessoa que tá querendo desabafar com você, que precisa da tua ajuda e você não deu a atenção devida a ela. Quando a situação se torna tensa, escute. Quando a situação ao redor seu tá muito difícil, você tem que escutar mais e falar menos. As pessoas sábias escutam mais e falam menos. Quando alguém está irado ou triste ou precisa de ajuda, deixe essa pessoa falar, não fique interrompendo a pessoa, né? Pelo amor de Deus. A pessoa já tá com raiva
já tá triste, já tá precisando de ajuda, e você ficar interrompendo ela não vai ajudar, você só vai atrapalhar essa pessoa. Então, vamos ser melhores ouvintes, vamos ser pessoas que têm um coração atento a outras pessoas e que têm empatia. O que é empatia? Eu acho que eu já falei isso pra vocês. É você se colocar no lugar do outro. A pessoa tá lá, triste, desabafando com você. Se coloca no lugar dela. Se fosse você triste, querendo desabafar com alguém, e a pessoa ficar só te interrompendo, você não vai ficar mais triste ainda? Então a gente tem que escutar atenciosamente e com empatia para poder ajudar essa pessoa. Às vezes você pode ser um canal de bênção na vida dessa pessoa, mas você não pode deixar de ser por causa que você quer muito falar e acaba não ajudando em nada, tá bom? Então, se você se viu como uma pessoa que fala muito, que não escuta, que não presta atenção no que os outros falam, que escuta por um ouvido e sai pelo outro, e se arrependeu, é o que eu sempre digo, você se arrepende, ora, confessa os seus pecados a Deus. Outra coisa muito importante, a Bíblia diz que quando a gente confessa nossos pecados uns para os outros, eu vou lá e confesso meu pecado para Yasmin, vou lá e confesso meu pecado para tia Mariana, a gente é curado. A Bíblia diz que aquele pecado que nos trouxe dor, que nos trouxe as consequências, a gente é curado. Deus tem o poder de nos curar através das amizades. Olha que lindo. Quando a gente tem amizade e a gente vai lá e conversa com essa pessoa, fala, olha, eu fiz isso e tô muito triste porque eu fiz isso. A gente é curado por causa da conversa, porque a outra pessoa com certeza vai nos ajudar se a gente estiver disposto a ouvir ela, tá bom? Então vamos orar para Deus purificar o nosso coração, porque a gente está arrependido de falar muito e escutar pouco, né? Vamos orar para que Deus mude isso na nossa vida, para a gente ter sabedoria, que é muito importante. Ela é como uma linda coroa, lembra? Então, vamos orar para ter sabedoria e ouvir mais, tá bom? Feche os olhos comigo aqui, tá bom? Presta atenção em mim. Vamos lá. Senhor Deus, muito obrigada por mais essa aulinha. Muito obrigada, Senhor, porque a tua palavra diz que quando a gente pede, a gente recebe. Então, Senhor, a gente vem te pedir sabedoria, meu Deus, para escutar os nossos amigos, para falar menos e ouvir mais. Senhor, que em nome de Jesus a gente possa ajudar as pessoas, que a gente possa aprender com as pessoas e que em nome de Jesus, meu Deus, a gente fale menos para ter mais sabedoria, para aprender mais sobre a tua palavra, para aprender mais com as pessoas de Deus. Em nome de Jesus, abençoe o nosso resto de semana. Amém. Chegamos ao fim da nossa aulinha hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham escutado bem o que eu falei, tá bom? E que isso fique gravado no coração de vocês, que vocês sejam cada dia mais sábios, tá bom? Qualquer coisa, falem comigo, qualquer dúvida, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!